Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, que a gente possa, nesses minutos que estaremos aqui juntos, deixar todas as nossas preocupações lá fora e nos concentrar nos ensinamentos do Cristo. Então vamos também dar as boas-vindas, não somente a vocês que estão aqui, mas àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que estão em suas casas, que a gente possa juntos, refletir sobre o ensinamento do Evangelho, transformando, essa noite em muita luz. Então, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, a Dona Isilda fará para nós a prece de abertura, e o João Pedro fará a leitura do Evangelho, e depois nós vamos conversar um pouquinho, que hoje a gente vai finalizar o capítulo 24, para que a gente possa compreendê-lo de uma forma mais abrangente. Então, passo para a Dona Isilda. Boa noite a todos. Vamos então unir os nossos pensamentos, pensando em Jesus, pensando que nós aqui estamos para orar, para poder receber os benefícios da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais, que possamos assim, neste momento, ter os nossos pensamentos elevados, procurar estar presente aqui no nosso ambiente, pedindo para todos que necessitam, para os nossos familiares, entes queridos, onde quer que estejam, enfim, por toda a humanidade, que todos recebam as nossas vibrações, que são elevadas à espiritualidade, e juntos com amigos espirituais que aqui também estão, para poder transmitir a todos os fluidos benéficos, cada um nas suas necessidades físicas ou espirituais. Então nós vamos orar a nossa prece, aquela prece que foi recebida por Chico Xavier. Vamos então dizendo: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nossos erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da sua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, Senhor. Que assim seja. Jesus amado, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Que a paz reine entre todos, que assim seja. É pro João. Uma boa noite a todos. Hoje a gente vai encerrar a leitura do capítulo 24, lendo os itens 17, 18 e 19. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem.
Folgai naquele dia e exultai, porque olhai que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam os profetas os pais deles. Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. E chamando a si o povo, com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque o que quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 36. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso, acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Que assim seja. Obrigada, Dona Isilda, João Pedro, pela leitura. Hoje, como o João Pedro já havia falado, e eu também comentei no início, nós vamos finalizar o capítulo 24. Eu vou só fazer uma recapitulação dos itens que nós estudamos até então, né? Nós falávamos no início, o capítulo é: não pôr a candeia debaixo do alqueire, não esconder as verdades, a nossa própria luz, todo o nosso conhecimento, né? Temos que colocar isso para o bem da humanidade, para o bem de nós mesmos e da coletividade onde estamos inseridos. Mas falamos também por que fala Jesus por parábolas, e nós falávamos que Jesus usava de uma linguagem que chegasse e fosse acessível ao homem, né? Muitas vezes não entendida. E até hoje, quando a gente faz a leitura de uma parábola, muitas vezes a gente tem que ter um esforço muito grande para compreender as máximas e toda a alegoria que era trazida nas histórias contidas, né? Então é importante o estudo do Evangelho por isso. Depois nós falamos de não ir aos gentios, os sãos não precisam de médico, e quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre um planeta que estamos, no mundo de provas e expiações, onde aqui é um hospital-escola, ou seja, Jesus veio para nós, somos nós os doentes. Não é só aquele doente fisiologicamente falando, que tem algum problema biológico, é o doente espiritual, é o doente que está em desequilíbrio mental, que não está em harmonia consigo mesmo. E quem de nós hoje pode levantar a mão e falar assim: olha, eu estou perfeito, todas as meus campos estão perfeitos. Porque se a gente não tiver nenhum problema orgânico, nós temos algum problema. No mundo hoje, onde a gente depara com depressão, ansiedade, estresse, então todos nós, de alguma forma, em algum momento, passamos por algum desajuste. E quando não, espirituais, porque temos nos afastado muito de Deus, né? Nunca se falou tanto em pessoas que falam que não acreditam em nenhuma religião, não acreditam em Deus, que são ateus. Então, quando a gente chega num patamar assim, a gente vai entendendo o quanto a sociedade, o quanto a humanidade está doente, né? Depois falávamos, na semana passada, sobre a coragem da fé. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a coragem da fé, para a gente poder entrar nesse item, que é carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Desde os primórdios, a gente ouve falar assim: Jesus morreu na cruz para nos salvar. Será mesmo que ele veio até nós
trazendo lições tão primorosas, já com esse roteiro, ele ia morrer na cruz? Não, isso era uma probabilidade, porque naquela época, as pessoas que infringiam as leis eram crucificadas. Mas isso não era uma regra para todos. E ali ele ficou como um ladrão vulgar, no meio de ladrões, mas ele não veio para esse fim. Mas nem por isso ele esbravejou, repudiou, usou de nenhum artifício, porque ele sabia que a missão dele aqui era trazer todos os seus ensinamentos. Ele sabia que ele não ia ser compreendido e que, de alguma forma, ele ia passar por esse martírio, né? Talvez não dessa maneira como a gente presenciou. Mas será que se ele voltasse entre nós, ele não passaria pela mesma situação? Nós não mandaríamos ele para uma morte também? Será que a gente ia saber identificar a grandeza de Jesus? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Porque se a gente falar de uma população, de uma humanidade, que 1/3 da população é cristão e que o restante não, muitos não iam entender, de novo, sua mensagem e seus ensinamentos. Mas vamos falar do madeiro, né? Quando a gente fala de cruz, carregar a sua cruz, a gente está sempre falando de dor, sofrimento. Quem de nós não passa, né, ao longo da vida, ou muitas vezes durante uma vida toda, por sofrimentos? Então vamos nos remeter lá no cristianismo primitivo, quando os apóstolos e todos os que seguiam foram, a maioria, crucificados. Dos apóstolos, poucos não morreram na cruz. Uns morreram de cabeça para baixo, outros morreram em X, outros com espadas, apedrejados. E o único que não foi sacrificado, digamos assim, foi João Evangelista, que se refugiou, porque também foi perseguido, e morreu pela idade. Mas ele não morreu vítima de nenhum tipo de assassínio, né, digamos assim. Mas quantos na história a gente não viu morrer em nome de Jesus, na defesa de todo o ensinamento? Então a gente fala dos apóstolos, mas também podemos falar de figuras como Joana de Cusa. Quem não conhece Joana de Cusa era esposa de um homem muito conhecido dentro de Roma, né? Trabalhava em altos cargos. Ela fica viúva, só para resumir a história, tá? E Joana, com o filho, acompanha todo Jesus, ela vira uma cristã, e no momento que ela é levada por martírio, naqueles grandes circos de horrores, onde eles soltavam, né, os leões para devorar os cristãos, um dos soldados fala assim: mas esse teu mestre só te ensinou a morrer e a sofrer? Ela falou: não, ele me ensinou a te amar. Então, ela morreu por amor a Jesus. E perdoando, olha que ensinamento. E quantos na história do cristianismo, ao longo dos séculos, não morreram por amor? Joana d'Arc. E tanto, se for a gente denominar aqui, seriam muitos. Mas muitos tinham, vamos dizer assim, como cruz, não a cruz do madeiro, crucificado, mas o peso de estar seguindo Jesus. Na obra aqui, no nosso evangelho, no texto que o João Pedro leu para a gente, na segunda lição, no item 18, e chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Bom, nós falamos disso, de Jesus na cruz, da simbologia. Mas o que eu quero passar é a mensagem da cruz, para depois a gente vir para o tempo atual. O que simboliza a cruz para nós da doutrina? Ela tem dois lados. Se ela vista de frente, ela mostra o martírio, o sofrimento, o abandono. Ele ali solitário, sendo massacrado, que ele foi espancado, crucificado e morreu ali.
sozinho. Quantos o negaram? Pedro negou. Foi traído por Judas, mas ele se manteve ali, digno, porque ele sabia da importância da mensagem. Então, quando nós nos deparamos com a cruz de frente, nós estamos vendo tudo isso. A deserção, a ingratidão, a solidão, o sacrifício, a dor, o sofrimento. Mas quando a gente vê o outro lado da cruz, a gente também enxerga que nós, Jesus, enquanto em corpo de carne, todo o sacrifício, toda a imolação se transforma em glória. Se de um lado a gente vê essa tristeza do abandono, da ingratidão, de tudo que a gente viu, que ele passou, olhada por trás a gente vê a gloriosa a vitória do Espírito no corpo. E o que isso simboliza para a gente nos tempos atuais? Quem de nós não carrega a sua cruz? Mas há maneiras de se carregar, né? Temos problemas de saúde, que muitas vezes é uma cruz que carregamos. Temos problemas de relacionamentos, marido, mulher, filhos, ingratidão dos amigos, solidão. E cada qual, quando chega, né, nessas paragens, né, na nossa existência, cada um vai lidar com esse sofrimento, com essa cruz, à sua maneira, como já consegue lidar com ela. Tem gente que vai bater pé, né? Tem gente que vai ser mais abnegado. Então, a maneira como a gente carrega essa cruz é mais interessante. Mas antes de eu falar dos tipos de sofrimento de cruz, eu vou contar uma historinha que eu acho que ela vai ilustrar bem esse exemplo da cruz. Tinha uma mulher que ela reclamava muito, que ela falava que a cruz dela era muito pesada, que ela não estava aguentando mais. Então foi concedida a ela o direito dela entrar na sala das cruzes, onde tinha um monte de cruz, e ela fazer uma escolha. Você vai lá, escolha a cruz que você acha que você deve carregar. Ela olhou e foi. Uma era grande, outra era isso, uma era larga demais, outra era pesada. Ela foi tirando aquela que ela não queria. No final sobrou uma. Ela falou, não, é essa daqui que eu quero carregar. Aí o mentor que a acompanhava falava assim, minha irmã, nós tivemos tanta dificuldade de trazê-la aqui, você escolheu a sua própria cruz. Às vezes a gente reclama da nossa cruz, mas tem gente que carrega cruzes muito mais pesadas, muito mais difíceis, e a gente fica ali na lamúria, reclamando. Então isso é uma forma da gente entender, que quando a gente olha só para dentro da gente, a gente não consegue enxergar fora. E tudo que as pessoas enfrentam, o tamanho da cruz de cada um carrega. Isso é pessoal e intransferível. E também tem aquele senhorzinho, né, que tinha uma cruz, aí ele foi cortando uma parte, outra parte, a ponta, outra ponta. E quando ele precisou atravessar um momento era um vale, e ele precisava atravessar, ele não conseguiu, porque a cruz dele ficou tão pequena, dele querendo se esquivar dos problemas, que ele não conseguiu passar. E todo mundo passava, porque aquele que carregou sua cruz, colocava como ponte e atravessava. Então, isso fica uma lição de que, por mais difícil que sejam os nossos problemas, se estamos enfrentando é porque ali há uma lição que não dá para a gente protelar. Não dá para transferir, eu não posso transferir minha cruz para o tio, eu não posso transferir para a Rosa, eu não posso transferir para ninguém, ela é minha. Por alguma razão, nessa existência ou numa outra, eu tive essas dificuldades para que eu aprendesse. É uma prova ou uma expiação que eu devo enfrentar para que eu possa, na vida futura, como fala aqui no final do texto, aprender com essa cruz. Bom,
E quais são os tipos de sofrimento, né? A gente assim vai falar de uma forma bem sucinta, para a gente não entrar muito detalhe, porque cada um vive uma experiência diferente. E o grande passo do progresso são as experiências. Ninguém vem aqui com o roteiro certo, olha, você não vai passar por dificuldade, você não vai ter nenhum problema, você vai viver, vai morrer com tal idade. Não, as experiências nos chegam para que a gente possa suplantar as dificuldades e crescer, enquanto espíritos eternos que somos. Hoje estamos numa existência, embora carreguemos muitas lições de outras, temos muito para aprender para que nas posteriores a gente possa passar com um pouco mais de suavidade. Então, a cruz que trazemos em nossas vidas, elas são formas de nos burilar, formas de transpor essas dificuldades e transformar em bênçãos, em benesses em vida futura. No livro, deixa eu olhar aqui agora, para eu não me perder. No livro Psicologia da Gratidão, Joana nos diz o seguinte, Joana de Ângeles é a mentora espiritual do Divaldo Franco. Ela, segundo o relato da espiritualidade, ela, em alguma vida, lá nos primórdios, na vida espiritual, ela foi Joana de Cusa, Joana de Ângeles. Foi uma das existências dela. Né? E ela hoje é mentora do Divaldo Franco. E ela tem um livro, eu acho que é um dos últimos da série psicológica, chamado Psicologia da Gratidão. E ela diz o seguinte, que a gente deve agradecer o bem que nos chega, sempre, o mal que nos chega e o nosso livramento, né? O mal que é afastado de nós. Porque o bem que nos chega, ele está sempre em sintonia com o que a espiritualidade espera e deseja para nós. Então, o bem chega porque eu fiz o bem, é um retorno. O mal que me chega é aquele que eu preciso ainda aprender. É a forma que eu tenho para me burilar, para eu passar por essa experiência aprendendo, me renovando. E também, o mal que é afastado de mim é que quando eu tenho fé, eu oro, eu me vigio, e a espiritualidade acha que eu sou merecedora. Então, ela vai afastar de mim. Porque isso também é muito conhecido dentro da doutrina. Que mesmo quando a gente tem muitos débitos, mas a espiritualidade chega para nos aplicar alguma prova, ou alguma condenação, digamos assim. Vou usar essa expressão, mas não é ela. E nós estamos com as mãos no trabalho, é abreviado essa pena, e a gente eles vão nos observar para que a gente tenha uma outra oportunidade. Então, o bem é sempre muito bem-vindo, o bem é sempre sempre haverá um bom retorno do bem que praticarmos. E isso vai aliviando a nossa cruz, o fardo que carregamos, porque o jugo de Deus é leve, e o fardo também. Quando nos colocamos à disposição do trabalho no bem, quando tentamos eliminar aquele homem velho e colocamos essa reforma em andamento e criamos dentro de nós um homem novo, sempre é possível. Aí eu entro também com a cruz, né, como fardo. Como que a gente pode enxergar nas pessoas ou na nossa vida? Não estou falando só de terceiros, não, de nós também. O sofrimento pelo sofrimento. É aquele que você já está sofrendo e você ainda fica fomentando. Ai, minha dor, só comigo que acontece, eu sofro demais, a minha vida é difícil. Tudo é muito pesado. Ah, deve ser espírito obsessor. Ah, não, alguém me colocou um mal olhado. É quando você já está passando por um problema e você ainda quer encontrar um outro problema para agravar ainda mais o caso. Aí também tem o sofrimento com as mudanças da vida, da existência. Meu Deus, eu já fui criança, já fui jovem, já fui moça. É impossível chegar agora na idade que eu estou e falar assim, ai meu Deus, que sofrimento, eu estou envelhecendo. Olha a ruga, eu vou ficar velha. Isso é sofrer. E muitas vezes as pessoas sofrem, carregam um fardo pesado.
buscam artifícios, buscam mecanismos para retardar coisas que não tem como a gente retardar. Faz parte do desenvolvimento humano. Só que as pessoas lutam contra isso. Sobre perder alguém da família. É natural que os nossos pais, que as pessoas mais velhas, por uma ordem natural das coisas, nos anteceda. Mas, muitas vezes isso acontece antes, com filhos, muito precocemente, e sofrer demasiadamente, carregar essa cruz de uma maneira cruel, e às vezes adoecendo outras pessoas, é não entender a ordem das coisas. É claro que ninguém quer perder. É claro que dói sentir falta de alguém que amamos. Ou a gente sofrer por um casamento que não estava dando certo, que estava trazendo problemas. Era uma cruz que estava sendo carregada, às vezes dos dois lados, e que estava ferindo. Então, desapegar dessas coisas também. E quando nos prendemos também ao sofrimento dos atavismos. Olha, as coisas estão de mal a pior, nada vai mudar, a tendência é piorar, cada vez mais. A gente ouve muito isso nos dias atuais. Na minha época não era assim. Gente, tem uma música do Belchior, né, que ficou imortal na voz de Elis, que fala, você diz, agora eu não vou lembrar, mas é assim, o novo sempre vem. Você diz que é alguma coisa de amar o velho, né? Mas o novo vem, ele vem e é transformador. Se a gente analisar o mundo de hoje, o tempo que estamos vivendo, que a gente fala assim, nós estamos nos fins dos tempos, é um momento realmente de transição, é um momento que estamos vendo muita maldade. Haroldo comenta em suas palestras, que o umbral está sendo esvaziado, né? E que nós vamos ver muita atrocidade. Mas isso faz parte de uma limpeza. Esses espíritos estão tendo uma nova chance de estar aqui para poder se redimir. Só que muitos vêm tão maculados de maldade, ainda tão impregnados daquilo que de falta do amor, né? Carregando ainda cruzes muito pesadas, de existências que foram muito cruéis, eles foram muito cruéis. E chegam aqui e não dão conta, porque amar é levar a cruz com mais leveza, é levar a cruz com sabedoria, é transpor a porta estreita com essa cruz, com luz, colocando essa candeia no alto, para que ilumine a todos. Mas nem todo mundo está preparado para isso ainda. Então, a cruz que cada um de nós carregamos, ela é importante para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento emocional e também espiritual. Então, vamos enxergar as dificuldades que a gente enfrenta, principalmente quando a gente, muitas vezes, também é perseguido ainda, porque escolhemos, por exemplo, a doutrina para acompanhar. Ah, essa coisa sua de acompanhar essa doutrina tua que fala de espírito, vocês ficam invocando o espírito? Não. Trazemos, sim, mensagens do outro plano, assim como também eles aprendem muito conosco, aqueles espíritos recalcitrantes que estão ainda no erro, à margem do amor. Então, que saibamos carregar a nossa cruz, transpondo essas dificuldades. É claro que dói. Dor é dor. Eu acho que a única dor que não é um sacrifício, que ela não é uma forma de sofrimento, é a dor do parto. Dói, né? Quem é mãe é doloroso, é. Mas ela não é um sacrifício. Não é um sofrimento. É a bênção da vida voltando. Então precisamos ressignificar. Sofrimento e dor. E cruz. Será que a gente não está reclamando demais? Será que não está leve, que nem era aquela senhora que entrou lá na salinha e acabou escolhendo a própria cruz? Então vamos rever. Olhar ao nosso entorno, acompanhar as pessoas que nos seguem, a vida que cada um leva,
e avaliar se a gente não está sendo muito exigindo demais, né, da espiritualidade, querendo alívio, quando muitas vezes a gente foi tão cruel com as pessoas ao nosso entorno também. Então vamos pensar nessa lição com bastante sabedoria, lembrando que a cada existência vamos nos polindo, vamos nos burilando, vamos aprendendo um pouco mais as leis do amor em especial, né? Amar sem olhar a quem, vamos aprender a amar perdoando os nossos inimigos. E não falo de inimigo a alguém que tão cruel, que tenha feito um mal muito grande, mas no mundo de hoje a gente vê tantas pessoas passando por situações que a gente fala, será que eu seria capaz de perdoar essa pessoa? Mas às vezes era a cruz que ela precisava carregar. Nós não sabemos dos antecedentes de cada um. Então, não julguemos também, né? Para não sermos julgados. E vamos carregar os nossos fardos com sabedoria, com discernimento, sem reclamar, mas agradecendo a Deus a oportunidade. Porque se estamos aqui, é porque precisamos desse ensinamento. Então, façamos jus à oportunidade de estarmos aqui juntos, carregando cada qual a sua cruz, seja ela pesada ou não. Hoje finalizamos o capítulo 24, e que a gente possa, e que Jesus sempre seja, né, o nosso modelo e guia. E quando a gente fala de modelo e guia, que ele seja mesmo um modelo, que sigamos o exemplo dele, e que ele nos guie através dos seus ensinamentos. E somente olhando para ele, e dentro daquilo que ele viveu, experienciou, vamos poder avaliar se a nossa cruz está pesada ou não, né? Então façamos esse exercício. Ele é benéfico e traz sempre muito, muito aprendizado para todos nós. Alguém quer fazer alguma pergunta, com alguma colocação? Estou aqui à disposição. Bom, então agora a gente passa para uma segunda fase do trabalho, que são os passes. Eu peço que todos fiquem em seus lugares, de forma confortável. A Rosa hoje coordena o trabalho de passe para nós, e eu chamo todas as nossas amigas médiums para vir aqui à frente, para nos auxiliar nesse momento tão prazeroso para todos. Então, peço a todos agora que se sentem de forma confortável. Se entreguem a esse momento, respirando profundamente, elevando os pensamentos ao alto, pensando em Jesus. Essa sala está cheia de amigos espirituais derramando sobre cada um todos os eflúvios benditos, para que possa equilibrar todos os campos físico, mental, emocional, penetrando em cada célula, em cada tecido, em cada órgão e sistema, abastecendo a cada um de fluido benéfico, do remédio que a medicina espiritual tem em abundância e derrama sobre cada um em profusão. A nossa medicina ainda não tem esse lenitivo salutar, mas graças à espiritualidade recebemos de forma harmoniosa, de forma amorosa, esses princípios que nos trará o equilíbrio e a harmonia de todo o nosso ser. Então eu peço que cada um mentalize agora a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Deus e de Jesus, que cada qual receba de acordo com o seu merecimento e suas necessidades.
Que assim seja.